A programação, o pastor não está sabendo, era Sérgio falar de manhã e eu falar agora de noite. Quem estava aqui pela manhã? Para eu ter uma noção melhor, quem não estava de manhã aqui? Aí. Então, Deus é misericordioso e ama vocês, viu? Sérgio vai dar uma palhinha de 10 minutos, pastor, só para... Porque a minha fala dá sequência a dele. Então, para poder você pegar o gancho, entender melhor, ser abençoado com aqueles que foram de manhã, quem foi abençoado dá um brado de vitória. Eu disse a Deus assim, Deus, se eu fosse para casa, eu já estaria feliz pelo que o Senhor fez na minha vida e o que o Senhor fez ali naquele lugar. Mas Deus não é um Deus limitado, não é, Santa? Ele tem mais para nós nessa manhã. Então, Sérgio, vou botar no cronômetro, viu? Porque aqui agora de noite era eu. Não é? Estou dando uma vezinha a ele por causa, tendo misericórdia dos que não vieram de manhã. Sérgio Luiz. Eu sou Diva, ele é Sérgio. Nós temos 35 anos de casado para a glória de Deus e vergonha do diabo. Aleluia! Eu vou repetir o que eu disse de manhã. Aleluia! Casamento é até que a morte os separe ou até que ambos sejam arrebatados. Não é verdade? Nessa igreja não tem divórcio. Nessa casa não tem separação. No nome de Jesus. Glórias a Jesus Cristo por isso. Nós temos uma filha de 29 anos, casada para a glória de Deus. Nos deu já 2 netas. E nós temos 28 anos de cadeira. Por que 28 anos nós temos? Porque Sérgio não está sozinho nessa caminhada. Nós viemos fazer aqui algo que ninguém entende, mas quem Deus mandou, nós como servos obedientes, nós estamos fazendo como Ele mandou. Deus mandou testemunhar com Ele em uma cadeira. Quem é louco de fazer diferente? Não é verdade? Você tem que obedecer do jeito que Deus manda, porque senão de repente amanhece a tempestade, aparece um peixe grande para te engolir, não é assim? Quando você desobedece. Sérgio vai dar uma palhinha, vai dar uma introdução, e depois ele vai passar para mim. Ainda tem milagre aqui nesta casa. Ora, a fé, Romanos 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e uma prova das coisas que não se... Você, quando ora, você não vê no mundo físico, mas no mundo espiritual você crê. Aleluia! Glória a Deus! A graça e a paz, amém? Já deu para notar quem é que manda lá em casa, né? De à toa que a gente hoje veio na indumentária vestido a caráter de ervilha. Mas fala sério. O casamento, pastor, para ser bom, a dona tem que mandar no cara. Se a dona não mandar no cara, não deu rolo. E eu estou muito alegre nessa noite. Não só alegre, mas também com um misto de gratidão, de emoção. De manhã o pastor fez uma coisa, nessa nossa jornada nós temos, como o Diva falou, 28 anos caminhando até fevereiro do ano que vem. Se o Senhor não tiver feito algo novo e diferente, completaremos 29 anos numa cadeira de rodas. Nesses 29 anos, tem aproximadamente 15 anos que eu saio fazendo o que eu fiz hoje de manhã aqui e que nós estaremos agora de noite aqui de novo. Já passamos por mais de 80 igrejas e nunca nenhum ministério, nenhum pastor, nenhuma igreja fez o que foi feito aqui de manhã. O céu desceu, os anjos do Senhor passeavam entre nós, e Ele levantou um exército de intercessores para poder interceder pela minha vida, que eu vou guardar no meu coração aquela imagem, eu vou querer as imagens de vídeo e áudio, e vou guardar também na minha memória, porque Deus levantou um exército de intercessores aqui. E eu gravei o nome de uma só, a pequena Débora.
um doce de criança. Olha ela ali. Ela orou pelo tio hoje de manhã, junto com todas as crianças. E eu fiquei muito feliz. E como eu disse, eu estou muito emocionado porque o pastor disse, hoje de noite eu não vou sentar, do começo do culto até o fim, profetizando sobre a sua vida. E eu posso observar que não é só o pastor que está de pé. E o que me faz entender é que tem muito mais gente nesse propósito do que eu imagino, porque as cadeiras estão vazias. E eu vejo exatamente o exercer da palavra que a minha esposa acabou de falar. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a convicção dos fatos das coisas que se esperam. Nós estamos convictos de que o Senhor está fazendo coisa nova. Amém? Como o Diva falou, eu vou ser muito breve, porque eu vou falar um pouco no final, só para poder fazer o apelo. Ela vai falar a parte dela, e eu de manhã me estendi muito, eu fui detalhista, mas agora eu vou ser o mais breve possível para não cansar os irmãos. Eu queria pedir ao pessoal da mídia que soltasse a mídia, queria pedir o louvor que, se souber, eu sei que sabe, aquela canção, e me ajude, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e que eu me constranja. E vocês vão assistir. Não feche seus olhos, não. Assistam essas fotos aí, porque elas por si só contam uma história. E elas contam uma boa história. Não é uma má história. Teve dias difíceis? Teve. Teve momentos de dor, de sofrimento, de choro, de lágrimas? Teve. Mas ela não acaba com dor, nem com sofrimento, nem com lágrimas. Ela acaba com um brado de vitória. Ela acaba com um brado de adoração a Deus. Amém? Quem souber pode me ajudar? Aleluia. Louvores a Jesus. O Senhor reina. O Senhor está nesse lugar. O Senhor é magnífico. O Senhor faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos. E Ele faz com que o solitário habite em família. Deus é assim. Ele faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos e que o solitário habite em família. Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus que vai estar conosco, viu, pastor? Ele não vai ficar até o fim, não. Ele fica até depois do fim. E nós estamos juntos nessa aí, até depois do fim. Agarrados nessa fé. Ah, irmão Sérgio, mas e se demorar para poder Deus lhe curar? O Senhor continua sendo Deus. Mas e se demorar muito tempo, Deus continua sendo Deus. Mas e se você vier a morrer? Eu digo para você, se eu morrer, a morte é a carruagem de fogo que vai me levar para os braços do meu amado. E lá no céu eu não vou precisar de pernas apenas. Lá no céu eu vou ter um par de asas. E eu vou bailar nas asas do vento, ao lado do meu amado. De ti, mais de ti e menos de mim. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Mais de ti,
e menos de mim. Que Ele cresça, Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Ele constranja com a sua glória e todo seu infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todas as irmãs. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque aos adúlteros, aos idólatras, Deus os julgará. 22 de dezembro de 89, casei-me com essa mulher, onde tínhamos um projeto de uma vida para sempre juntos. Tivemos muitas lutas, muitas dificuldades, enfrentamos adversidades e vencemos todas. Superamos todos os obstáculos que foram nos propostos, desde necessidades básicas a coisas imprescindíveis. E o Senhor foi conosco. Servi ao Senhor na Igreja Batista Missionária, no Campo da Pólvora, em Salvador, no saudoso, dirigida pelo presidente, o saudoso pastor Rosivaldo de Araújo. E servindo ao Senhor naquela igreja, me dediquei e dei o meu melhor, como sempre gostei de fazer. Eu sempre fui muito intenso nas minhas escolhas e sempre fui muito intenso em cada coisa que eu fazia para o Senhor. Essa foto que vocês estão vendo aí não fala nada de quem fui eu antes do acidente.
e dediquei os meus anos, os melhores anos da minha vida para servir a Deus. E fui extremamente feliz nos 3 primeiros anos de casado com minha esposa. Só que às vezes o diabo elimina as nossas estruturas e nós não percebemos. A palavra do Senhor diz que o diabo, ele é como um leão ao redor de nós. Ele ruge, olha bem, ele ruge como se fosse um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ou seja, ele é como se fosse. Pega essa chave. Ele não é, mas o leão da tribo de Judá. Aquele que venceu a morte. Ele não está ao nosso redor apenas, ao nosso derredor. Ele está ao redor de nós. Ele acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra de todo mal. Mas nem por isso a gente tem autorização para dizer que o diabo desiste. Todos os dias ele é um inimigo implacável e ele é um inimigo incansável. E todos os dias ele se levanta para tentar nos derrubar. Não foi diferente hoje. Hoje nós saímos para vir para cá, quando tinha já rodado um trajeto, esquecemos o notebook, voltamos. Aí voltamos pela 101, e aí quando foi chegando perto de São Gonçalo, o carro fez uma zoada diferente. Eu perguntei à minha esposa, o carro perdeu força? Ela disse não. Eu disse bem assim, não entra em São Gonçalo não, vai direto para o posto, que esse carro vai faltar combustível. E no painel do carro, o ponteiro marcava que tinha, e o computador de bordo dizia que eu tinha até 28 km para rodar, antes dele entrar na reserva. E a minha esposa fez como eu orientei a ela, e quando ela parou na bomba de combustível, o carro morreu sozinho. Faltou gasolina na bomba. E eu entendi claramente que o diabo estava se levantando mais uma vez, como eu acabei de falar. Ele é o inimigo implacável. E rodando táxi em Salvador, eu tinha uma vida normal, como a maioria de vocês aqui. Tinha um trabalho digno, honrado. Era um pai de família respeitado. E vivi minha vida. Se a mídia puder congelar naquela cadeira de rodas, congele. É uma foto antes dessa, um slide antes desse. Isso, acaso há algo impossível para Deus? Foi a palavra que o pastor acabou de falar de hoje. E como eu estava dizendo, ele não desiste nunca. Nunca. E eu tinha uma vida completamente equilibrada. Só que um dia, um colega de trabalho disse para mim assim, por que você não deixa de trabalhar de dia e passa a trabalhar de noite? E ele me deu vários motivos para poder rodar de noite. E eu achei aqueles motivos completamente interessantes. E nessa longa jornada, eu não consultei a minha esposa, não consultei primeiramente ao meu Deus, e eu mudei radicalmente. Passei a sair todos os dias entre 7 e 10 da noite e voltava por volta de 7 e 9 da manhã. Passava a noite toda na rua. Não tinha ninguém para me fiscalizar. Aconselho vocês, a palavra do Senhor fala que é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o companheiro o ajuda a levantar. E o cordão de 3 dobras não se quebrará tão facilmente. Então nós devemos sempre andar em par. Observe que quando nosso Senhor mandou os discípulos na grande comissão, ele disse, vão de 2 em 2. Tem um significado e tem uma chave aí também. E eu vivia só. E um homem só é um alvo fácil para o diabo. E quando aquele colega disse para mim bem assim, você rodar de noite, você vai ter essas e essas vantagens, eu não pensei 2 vezes. Eu mudei minha rotina e eu troquei o meu público-alvo. Meu público-alvo era pais e mães de famílias. Eram pessoas que iam para a farmácia, para o hospital, para o trabalho, para o banco, para o supermercado, para o colégio, levar, buscar a criança. E o público da noite era pessoas que iam para a balada, que iam para a boate, que iam para motel, que ia para boca de fumo e que ia se prostituir na orla marítima de Salvador. Graças a Deus que Feira de Santana é uma cidade que não tem praia. Eu falo isso porque toda cidade que tem litoral, toda cidade praiana,
tem um alto índice de prostituição, inclusive prostituição infantil também. E naquela jornada, andando pelas ruas de Salvador, nas madrugadas de Salvador, sem ter ninguém do meu lado e sem ter ninguém para eu dar de satisfação, onde eu podia entrar em um motel, e fiz isso várias vezes, com uma mulher dentro do carro, deixava ela no motel e ia embora trabalhar. Uma pessoa de vida diferente, e quando ela acabava o que ela tinha ido fazer lá, ligava para a Teletaxi mandava buscar de volta. E se alguém me desse um flagrante, viu, pastor? Se alguém dissesse bem assim, eu vi Sérgio entrando no hotel com a mulher, e minha mulher me questionasse, eu diria para ela bem assim, não, eu fui levar uma cliente, fui buscar um cliente. Então eu tinha muitas ferramentas, e o diabo foi me ensinando a enganar todo mundo. Mas na minha Bíblia e na sua Bíblia está escrito que a gente pode até enganar a muitas pessoas, mas está escrito que ninguém engana a Deus. Está escrito que os olhos do Senhor, eles estão passeando por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Eu também tinha me esquecido que lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, diz bem assim, goza a vida com a mulher que tu ama todos os dias da tua mocidade. Se alegre, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, porque Deus de antemão já tem se agradado das suas obras. Sabe, porém, de uma coisa, de tudo Deus te pedirá conta. Eu não sabia que um dia ia chegar o dia do acerto de contas na minha vida, e chegou. Depois de ter enganado todos ao meu redor durante muito tempo, quase 5 anos de prostituição, de envolvimento homossexual, de barzinho, de boates, de motéis, desperdiçando, como diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, o meu dinheiro, o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Um dia eu estava trabalhando para uma empresa que tinha sido contratado, e o meu diretor disse, você tem que ir para a Feira de Santana agora. E naquele dia, numa sexta-feira, a minha esposa estava de férias. A partir daquele dia, nós tínhamos uma menininha de 1 ano, e eu disse para ela bem assim, você quer ir para a Conceição da Feira? Que nós tínhamos uma casa aqui, em Conceição. Ela disse, quero. Eu digo, eu te levo, a gente vai para a feira, faz a audiência na Justiça do Trabalho, eu te deixo em casa, durmo com você, e amanhã de manhã eu volto a abrir a loja, depois do almoço, quando eu fechar, eu volto para casa. E fiz assim, pensando que iria ser mais um dia normal na minha vida, mais um dia comum, mais um dia de mentiras, mais um dia de enganos, mais um dia de sem vergonhice. Só que a palavra de Deus também fala que na minha ira eu te castiguei, mas na minha misericórdia, na minha graça eu tive misericórdia de ti. Naquele dia eu não sabia que seria o grande dia. Eu tinha chegado para minha esposa 1 mês antes para poder dizer para ela que eu estava indo embora de casa, que eu iria me juntar com uma das minhas amantes que eu estava convivendo. Na época eu estava vivendo com 3 amantes diferentes. Eu ia me juntar com uma delas, e olha só que loucura. Uma mulher 6 anos mais velha do que a minha esposa, uma mulher com 3 filhos, uma adolescente de 14, 15 anos, todas de filhos de pais diferentes. Todas filhas de pais diferentes. E eu ia me juntar com essa mulher, e eu iria trocar a mulher da minha mocidade, a mulher que nenhum homem, nenhum outro homem sem ser eu nunca tocou. Só eu tive o privilégio de tocá-la. Eu ia trocar isso por aquilo. E quando foi naquela sexta-feira, quando nós estávamos indo para a Feira de Santana, eu fui projetado para no fundo de um caminhão a 170 km por hora. Bati, o meu carro ficou de pernas para o ar. Para a honra e glória de Deus, eu sobrevivi. A minha esposa sobreviveu. A minha filha também sobreviveu. A situação do milagre que envolveu Lorena foi tão grande, tão plena, tão completa, que ela não chegou a ir para o hospital. Ela estava mamando no seio esquerdo da mãe. Se ela tivesse mamando no seio direito, ela teria tido a cabeça dela esmagada pela carroceria do caminhão. Porque todo o lado direito da minha esposa se comprometeu.
Ela perdeu 6 dentes, tomou 10 pontos no rosto, fraturou a clavícula, fraturou a coluna, fraturou 2 tornozelos, ficou toda quebrada, toda quebrada. A neném, como eu falei, para a honra e glória de Deus, não teve nada. Mas na minha hora, os policiais federais disseram bem assim, o garoto, eu era um jovem, eu tinha apenas 27 para 28 anos. O garoto, nem adianta tirar que ele já morreu. Naquele momento, e eu paro por aqui, eu tive uma única certeza na minha vida. Morte iminente, fulminante, game over. Fim de jogo para mim. E o pior de tudo, haverá um dia em que nós teremos que prestar contas a Deus, como eu acabei de falar. E Deus poderia muito bem me dizer nesse dia que seria aquele dia. Pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Eu sabia que eu estava indo para o inferno. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, com voz profética, não cometa os mesmos erros que eu cometi. E se por acaso você estiver cometendo algum tipo de erro nessa ordem, se conserte com Deus. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito. Procure seu pastor hoje, depois do culto. Marque um gabinete com ele e converse com ele. Eu creio, espero e torço para que nenhum dos homens e das mulheres também, que às vezes as mulheres também têm um desvio de conduta e acabam se perdendo nas curvas da vida. Eu espero que não tenha nenhum aqui. Mas se tiver, que fique para vocês o meu exemplo. O que foi que me custou a prostituição, o adultério, o homossexualismo? Me custou um dia, 1 ano e meio, mais ou menos depois do acidente, a minha filha então com 2 anos e meio, sentada no meu peito, eu deitado na cama, e ela pegou uma bala. Imagine uma soft, uma balinha de hortelã, um caramelo. E o nome dela era Lorena, como ela não falava ainda direito, chamava Nonena. Ela disse, papai, abra para mim a balinha. E ela nem chamava balinha, chamava Gagui. Tudo que era doce ela chamava Gagui. E eu vou transliterar como ela falou, eu vou falar como ela falou. Papai, abra o Gagui para Nonena. E naquele dia eu chorei lágrimas grossas. Porque apesar de Deus ter me tirado com vida daquele acidente, e de eu ter saído daquele acidente apenas mexendo os olhos, nesses 28 para 29 anos eu ganhei muitos movimentos, mas não todos. E as minhas mãos, como até hoje são, elas não mexem ainda. Por enquanto elas não mexem. E é muito duro você não poder abrir uma bala para o seu filho. Você consegue imaginar isso? Pense nisso com carinho. Dimensione isso. E eu falo isso aqui para vocês no nome do Senhor. Andem certo com Deus e vocês prosperarão. Andem errado com Deus e vocês sofrerão dano. Sofri muito, tenho vivido uma vida muito difícil, mas em todas essas coisas sou mais do que vencedores, porque eu sei que essas algemas que me prendem aqui, como eu falei no começo, elas podem me prender por um determinado tempo, mas elas não me prenderão para sempre. Um dia eu sei que o meu Redentor se levantará sobre a terra. E eu verei a face do meu Deus de pé. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou começar, como sempre eu comecei nos meus testemunhos. Diante dessa fala de Sérgio, não me vejam, por favor, como uma mulher traída. Mas eu não estou aqui como mulher traída, eu estou como uma mulher vencedora em Cristo Jesus. Não é natural isso? Coitada dela. Jesus me deu vitória. Eu quero dizer assim, eu fico muito preocupado com o horário, pastor, entendeu? Essa parte da nossa vida, da vida adúltera de Sérgio, nós não pretendíamos contar a ninguém. Nós nos perdoamos
Era uma página virada na nossa história. Mas servo faz o que o seu Senhor manda. Não é verdade? Servo obedece e sem questionar. O Senhor mandou pela boca de um profeta que nós teríamos de falar, de testemunhar sobre o perdão. E isso nós estamos fazendo, como o Sérgio falou, há alguns anos nós já passamos por, parece que essa é a 81ª. Falei certo aí, a galera universitária? 81, 81ª, né? Essa é a 81ª que nós estamos falando, para a glória de Deus. Todas as igrejas que nós passamos, nós relacionamos o nome, o pastor, a esposa, a cidade, porque eu creio que um dia nós vamos voltar de maneira diferente. Aleluia? Vamos lá. Aí Sérgio, ele não falou, mas a vida adúltera de Sérgio, os 2 primeiros anos de casado, Sérgio sempre foi fiel para mim. Depois, 5 anos depois, Sérgio começou me traindo. Só que Sérgio, ele não falou agora de noite, ele falou de manhã, eu gosto de frisar isso. Sérgio estava me traindo, mas dentro da igreja. Sérgio era um desviado que não deixou a casa do pai. Ele costuma dizer que ele era o pior desviado que existe. Tem uns que se desviam e deixam a igreja, mas Sérgio não, estava desviado dentro da igreja. Eu espero que nessa casa não tenha isso, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Existe um adágio popular que diz que sábio não é aquele que aprende com seus próprios erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, não é assim? E nós viemos expor os nossos erros, não vim envergonhar o meu marido, eu vou falar de coisas aqui que talvez você pense que eu esteja envergonhando, nós não estamos, nós já nos acertamos acerca disso, nós estamos fazendo o que Deus mandou, amém? Em nome de Jesus, não vim falar mal do meu marido, nem expor os erros dele. Nós viemos aqui abençoar a igreja de Jesus Cristo e fazer conforme Deus mandou. E nesses 5 anos de traição, eu vou dizer assim, eu nunca desconfiei. Ele dentro da igreja, a igreja nunca desconfiou. Os pastores que ele carregava, que ele trabalhava lado a lado, nunca desconfiaram. Os amigos não desconfiaram. Por quê? Eu era uma esposa boba, que não notei nenhuma diferença em Sérgio. Não. A vida que Sérgio tinha era propícia a isso. Ele trabalhava de noite e carregando passageiros. Como ele disse, ele tinha livre acesso aos motéis. Qualquer mulher que eu ou qualquer pessoa visse Sérgio transportando era uma passageira. Mas só que eu vou falar agora para as mulheres. Quem cuida de você é o Senhor. Quem cuida de você é Deus. A Bíblia diz que o Senhor não deixa os seus escolhidos serem enganados. Sérgio estava pensando que estava me enganando, mas o Senhor estava cuidando de mim. A Bíblia diz que o inimigo vem contra nós por um caminho, mas por 7 ele foge de diante de nós. Eu não casei para me separar, eu me casei para viver para sempre. E esta cadeira de roda foi a maneira que Deus a encontrou para preservar o meu casamento. Às vezes a gente quer conserto, a gente quer bênção de Deus, mas a gente não sabe como é que Deus vai fazer. E eu digo que hoje, Sérgio nesta cadeira, quando eu digo para muita gente, foi para consertar, foi para salvar meu casamento, foi para eu não criar minha filha solteira, foi para não criar minha filha sem pai. E por amor ao próprio Sérgio. Sérgio não falou isso agora. No acidente, Sérgio dentro das ferragens, Sérgio orou o Salmo 23 e pediu uma nova chance a Deus. Eu gosto quando ele fala, tem horas que eu digo assim, Sérgio, eu gosto quando você fala certas coisas, porque Sérgio lá dentro das ferragens, tiraram Lorena, minha filha de 1 ano, não teve nada, glória a Deus. Depois me tiraram, e ele sempre lúcido, ouvindo os movimentos, ele dizia, ela está viva. Depois quando eu gemia muito, minha esposa está viva. Quando foram tirar ele, os policiais disseram, o garoto não precisa tirar, porque ele já está morto. Mas Sérgio tinha convicção, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Sérgio tinha convicção de que se ele morresse ali naquela hora, ele iria para o inferno. Porque só existem 2 caminhos. Ou você serve a Deus ou não serve. Sérgio estava dentro da igreja, mas ele não estava servindo a Deus. Ele não estava nos caminhos do Senhor, mesmo que dentro da igreja. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus dura só um instante, mas o seu favor permanece a vida inteira.
E o favor de Deus foi na vida de Sérgio, dentro das ferragens de um carro virado na BR-324. Sérgio pediu uma nova chance a Deus. Mais ou menos uma semana, ou um mês, ou 15 dias, eu não sei o tempo. Sérgio tinha conversado comigo, que ele estava disposto a ele quis conversar comigo, disposto a se separar de mim. Só que ele não teve coragem, não foi, Sérgio? Ele falou isso de manhã. Ele estava envolvido com essas mulheres mais velhas. Eu costumo dizer que ele estava trocando um filé mignon por um chupa-molho. O diabo cega. Não é verdade? E ele queria conversar comigo para se separar, para viver com ela. Só que ele não teve coragem. E eu perguntei a ele assim, nas entrelinhas, meio que desconfiada já por causa daquela conversa: Sérgio, você está me traindo? Ele disse assim: se eu te trair, eu nunca vou lhe contar. Mas se o seu Deus quiser te contar, Ele conta. Isso para mim foi uma afronta a Deus. Se o seu Deus, enquanto ele estava nos 2 anos de fidelidade, era o nosso Deus. Quando ele começou a se desviar, Deus já deixou de ser o Deus dele. Até porque ele não estava mais servindo a Deus. E naquela noite que Sérgio conversou comigo, ele saiu para trabalhar. E como ele falou, ele foi para a casa da amante. Quantos dias depois, Sérgio, veio o acidente? Um mês depois, 28 de fevereiro de 1997, nós fomos envolvidos no acidente de carro aqui na BR-324. E naquele acidente, Sérgio teve convicção de que Deus estava acertando contas com eles. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele colherá. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Sérgio zombava de Deus. Você sabe por quê? Porque Sérgio não estava mexendo somente com a serva do Altíssimo. Sérgio estava mexendo com homens de Deus. Sérgio estava brincando com o altar. Sérgio estava brincando com a casa do Senhor. Sérgio estava brincando com a noiva de Cristo. Preste atenção. Vou voltar a repetir o que eu lhe disse. Eu não vim para aqui envergonhar o meu marido. Eu vim para aqui para que você aprenda com os erros dele. Eu espero que não tenha ninguém. Talvez você diga: eu não adultério. Mas adultério não é o único pecado que fere a santidade de Deus. Existem coisas que nós ferimos a Deus, a santidade de Deus. Não é só adultério. Existem pecados que nós magoamos a Deus, nós ferimos a Deus e que um dia nós iremos prestar contas diante dele. E no dia 28 de fevereiro, nós fomos envolvidos no acidente de carro. Sérgio sabia que estava prestando conta com Deus. E uma das palavras que ele disse lá dentro, ele falou de manhã, lá dentro ainda do carro: Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou contar tudo para a diva. Eu conto tudo para minha esposa. Você sabe por quê? Porque ele sabia que ele não só estava mexendo com a igreja, mas ele estava mexendo com a menina dos olhos de Deus. Você é escolhida de Deus. Ninguém mexe com você e fica impune. O Senhor dos exércitos peleja por você. Ninguém se levanta contra você. Vocês se lembram de Paulo? Quando o Senhor confrontou Paulo: Paulo, por que me persegues? Paulo não perseguia Jesus, Paulo perseguia a igreja. Quem persegue a você, persegue a Jesus. Quem mexe com você, mexe com Jesus. E Sérgio estava mexendo comigo. E ele falou para Deus que ele iria me contar. E depois naquele acidente, como ele falou de manhã, eu digo assim, ele não teve arranhão nenhum. Sérgio só teve a lesão na C4 e na C5, uma lesão alta. Não é que ele ficou tetraplégico. Lorena saiu ilesa do acidente. Eu fraturei os 2 tornozelos com fratura exposta. Quase perdi o meu pé direito. Eu tive uma fratura na clavícula, na coluna. Fiz uma cirurgia no rosto. Tomei 10 pontos no rosto. Perdi 6 dentes. Eu fiquei toda quebrada. Eu só pergunto a Deus e dessas 80 igrejas, ninguém nunca conseguiu me responder. Por que que Deus estava prestando conta com ele e me botou nesse barco? Não é? Lá eu vou perguntar ao Senhor por quê. Fiquei afastada do meu trabalho 2 anos de licença por conta do acidente. E quando depois, minha filha foi para
não foi para o hospital, mas Sérgio teve... Eu e Sérgio, nós viemos para o Cléristo, do Cléristo para o EMEC. Do EMEC, nós fomos para o COT. Sérgio fez outra cirurgia ali no COT. Do COT, eu tive alta e Sérgio foi para o SARA. E aí, no SARA, Sérgio ficou 113 dias. E aí foi uma longa história de volta. Como você soube, Diva? Depois que eu tive alta, eu queria ver Sérgio. Nós não sabíamos a dimensão, a gravidade do acidente na vida de Sérgio. Nós não sabíamos que Sérgio ia ficar, eu vou dizer como a Bíblia fala, a ciência condena esse linguajar, a ciência condena essa maneira de falar, o SARA também, Sérgio ficou aleijado. Mas só que a ciência condena porque ela não pode dar jeito, mas Jesus fala de aleijado porque ele pode dar jeito. Não é assim? É o aleijado, é a adúltera, é o cego, é o coxo, não é assim? A ciência chama de lesado. O nome de Sérgio lá no hospital é lesado medular. Bonito, né? Mas vamos respeitar o conhecimento dos homens. É nome e sobrenome. E quando eu fui na minha primeira visita com o Sérgio tinha ansiedade. Sérgio estava querendo conversar comigo, porque ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era Deus pedindo contas. Era Deus cobrando dele. E eu me lembro que eu entrei no SARA, Sérgio estava na semi-UTI, semi-UTI não, na primeiro estágio, chama primeiro estágio do Hospital SARA. Eu tocando a cadeira de rodas, porque eu estava com as duas pernas engessadas, imobilizadas, e eu fui ver Sérgio. Assim que eu me aproximei dele, ele estava ansioso para falar comigo, que ele sabia que tudo isso era Deus na vida dele. Ele sabia que era Deus me amando, Deus cuidando de mim. Isso é lindo. Santa, Deus cuida de você. Descanse nele. Aí ele foi assim, objetivo, desculpe o termo, curto e grosso. Diva, eu não sou o homem que você pensa que eu sou. Eu disse, como assim, Sérgio? Eu não imaginava, no meio de tantas notícias ruins, de tudo que já tinha me acontecido, do estado que eu estava, que eu ainda ia saber de uma notícia dessa. O que é, Sérgio? Ele disse, eu estou te traindo, com todas as letras. Eu disse, como? Aí foi como ele falou de manhã, se eu estava quebrada por fora, por dentro eu fiquei pior ainda. Quem já sentiu a dor de uma traição, sabe o que é isso, não é verdade? E aí eu, como toda mulher traída, eu quis saber quem era, se eu conhecia, por quê? Que a gente quer saber se é mais bonita, por que que ele quis trocar ela por a gente, não é assim? Quem já passou por essa experiência sabe que é assim. Aí ele chegou, para minha decepção, mulheres mais velhas, que a gente só pensa que vai pegar uma de 18, vamos dizer assim, não é assim? A gente só pensa assim, mas mulheres mais velhas, mulheres vividas, mulheres com filhos, imagine, mulheres com filhos, e eu não esperei, eu tive essa reação. Eu perguntei, eu conheço, a gente tem essa curiosidade de saber se é alguém que está do nosso lado, se é alguém que está longe. Aí ele disse assim, essa e essa você conhece, mas essa que eu estou agora você não conhece. Eu peguei o número do telefone delas, de duas, liguei e rompi o relacionamento que eles estavam tendo. E eu liguei e disse para uma delas, quem está falando aqui é Diva, a esposa de Sérgio. Ele mandou dizer que o que tinha entre vocês dois foi rompido hoje, está sendo rompido hoje. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Aí Sérgio chegou para mim e disse assim, Diva, eu te peço perdão. Segundo a palavra de Deus, você pode me perdoar e viver a sua vida. Não é verdade? Segundo a palavra de Deus, eu estava livre para isso. Mas se você quiser me perdoar, nós vamos seguir uma nova história juntos. Mas como ele falou de manhã, eu sempre disse, eu não casei para me separar. Eu casei para estar do lado do meu marido para sempre. Aleluia! E eu perdoei o meu marido. Aleluia! Eu perdoei o meu marido e de lá para cá foi uma nova história. Preste atenção, eu liguei para as amantes dele. Eu rompi o relacionamento delas, glória a Deus, mas hoje, eu fiz isso debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Hoje eu sou mais eu, venha quem vier. Você sabe por quê?
Porque quando eu perdoei o meu marido, eu quis estar do lado dele, mesmo ele numa cadeira de rodas. Elas são ousadas, elas são atrevidas, elas são instrumentos do diabo para destruir casamentos, para destruir lares, para destruir pessoas. Eu vou falar para você, eu espero que não tenha nenhuma mulher passando aqui por esta situação, vivendo este momento, mas se tiver, eu vou te dar um conselho à parte. Não meça a força com ela, não fique com foto de amante, como eu já vi esposas com foto de amante no celular. Quem cuida de você é o Senhor, quem te dá vitória é o Senhor. Não discuta, não brigue, coloque suas causas diante de Deus. É Deus quem te dá a vitória. Você é serva do Altíssimo e ela é instrumento de Satanás para destruir homens e casamentos na terra. Descanse no Senhor. Jesus cuidou de mim, me deu vitória, por isso que eu estou aqui. Você sabe qual foi? A minha fala diante de Sérgio foi: eu fico com você, eu te perdoo. Você sabe qual foi a fala da amante? Ela foi para o hospital quando soube do acidente. Elas são ousadas. Ela foi para o hospital. E você sabe lá foi que ela disse a Sérgio? Eu espero você ficar bom. A esposa perdoa e continua a jornada. A amante não. Eu espero você ficar bom. Esta é a fala da amante. Espero que não tenha, eu continuo dizendo. Mas se tem alguém aqui, coloque no Senhor, diante do Senhor, porque o Senhor é quem cuida de você. O Senhor é quem te dá vitória. Você é esposa. A esposa tem o seu lugar. A esposa tem o seu papel. A esposa tem a sua honra. Aleluia! A esposa tem a sua honra. Aleluia! Receba isso na sua vida nessa noite. Glórias a Jesus Cristo. E depois que Sérgio saiu do Sara, foi uma nova caminhada. Um homem antes tinha os seus movimentos normais. Sérgio saiu do Sara, foi para casa somente movendo os olhos. Sérgio dormia e me perguntava assim: Diva, aonde está o meu braço? Imagine. Quem tem os seus movimentos do braço não sabe o que é isso não. Aonde está o meu braço? Aí eu pegava o braço dele, ele dormia de lado, eu pegava o braço dele e botava para o lado de cá. Irmãos, o amor de Deus é profundo. Na minha ira eu te castiguei, mas na minha graça eu tive misericórdia de ti. A ira do Senhor dura um instante, o seu favor permanece a vida inteira. Sérgio ainda no hospital Cote. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus para morrer por nós. Deus enviou uma profetisa lá no hospital Cote. Essa mulher, no ciclo de oração, alguém pediu a oração por nós, pela minha família, e Deus mostrou Sérgio para ela em visão. Você crê em visão na terra? Você crê em profecia? Você crê em resposta de oração? Você crê no Deus que ainda se move em favor dos seus da terra? Assim foi com a gente. E nesse círculo de oração, pediram a oração por uma família que sofreu um acidente de carro lá na 324 e ele estava em um estado grave. Eu e Sérgio, nós não sabíamos a gravidade do problema dele, mas as pessoas já sabiam. E Deus mostrou esse homem, é o rosto de Sérgio para essa mulher. E ainda existe servos obedientes ao que o Senhor manda fazer. Aleluia! Ainda existem profetas que obedecem àquilo que Deus manda fazer, ainda que isso lhe seja custoso. E eu digo que o milagre já começou aí. Esta mulher estava no círculo de oração, Deus mostrou Sérgio para ela, só que o círculo de oração era aqui em Feira de Santana, e Sérgio estava em Salvador. Ela saiu de Feira de Santana e foi procurar o moço da visão lá em Salvador, sem saber onde o moço estava. Isso para mim já é milagre. Isso já é milagre. A obediência desta mulher. Ela só sabia que Sérgio estava hospitalizado. Ela foi procurar Sérgio em alguns hospitais. Ela disse que chegava na portaria, perguntava assim: aqui deu entrada a um casal, porque o único hospital que eu não dei entrada junto com Sérgio foi no Sara, mas os demais sempre eu e ele. Aqui deu entrada a um casal onde ele ficou tetraplégico. Aí as pessoas diziam a ela: entre aí para ver. Liberavam a entrada dela.
Ela olhava, procurava, não achava Sérgio. Quando chegou no COT, uma terça-feira, se não me falha a memória, não foi Sérgio. Ela entrou e quando ela viu Sérgio, ela disse assim: este é o moço da visão. E a mensagem foi essa: irmãos, eu não sei qual o seu tempo de espera. A minha espera já tem 28 anos, mas fiel é aquele que me prometeu. A minha espera tem, porque a palavra de Deus foi essa. Para Sérgio, eu vou te levantar daí. Eu vou te levar para falar para pessoas importantes, aonde eu, com meu jeito humilde, não posso entrar. E esta foi a palavra que nós seguramos na nossa vida. Nós estamos aqui debaixo de uma promessa de cura. Aleluia. De uma palavra de cura. Deus prometeu. E nesses 28 anos de espera, o Senhor só tem ratificado a promessa. E eu costumo dizer que Ele só tem colocado lenha na fogueira. E a chama permanece acesa. Porque assim como o pastor crê que ele subiu nessa rampa de cadeira e ele pode descer andando, eu continuo esperando esta promessa. Eu continuo esperando esta promessa. Eu continuo porque Deus é fiel. Deus é fiel. Se a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que não é somente Diva que está esperando há 28 anos. Abraão esperou 25 anos. A promessa de Abraão falhou? A promessa de Diva vai falhar? Ele é fiel. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Diva, o Deus que fala. A Bíblia diz que ninguém pode lançar por terra uma palavra proferida pela boca de Deus. Aleluia. E nós estamos debaixo dessa promessa. Nesses 28 anos de espera, irmãos, eu costumo dizer que eu já perdi para Abraão, já perdi para a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Eu só não perdi ainda, nem vou perder em nome de Jesus, para o homem de 38 anos. O coxo, não vou chegar lá não, viu, Senhor? Que ele desça aqui andando hoje em nome de Jesus. Tem um exército de pé me ajudando nesse clamor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nessa espera, toda espera é difícil. Entre a promessa e o cumprimento, existe a espera. Não é verdade? Esperar cansa, não é verdade? Esperar cansa, esperar entristece. Tem sido difícil, muito difícil essa longa espera. Mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem ratificado aquilo que Ele prometeu. E uma dessas vezes, eu tenho três coisas na minha vida que o Senhor falou com o Sérgio lá no hospital e foi suficiente para mim, para eu crer. Mas Deus é misericordioso. Um dia eu estava dormindo, e o Senhor falou comigo através de... Não foi através de sonho, do sonho foi o outro. Eu acordei com a voz do Senhor. Preste atenção. Eu coloquei na minha Bíblia assim, sussurro santo. E a palavra de Deus para a minha vida, preste atenção, que Deus lindo que nós servimos. Eu não me atrevi a abrir os meus olhos, olhos santos, porque eu sabia que era o Senhor falando comigo. Aí você diz assim: Diva, por que você sabe que era o Senhor? Porque na minha Bíblia está escrito que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Era ele falando comigo. Até porque eu já tive outras experiências do diabo. O diabo sabe que Sérgio vai... Eu vou voltar para a palavra. O diabo sabe que Sérgio vai se levantar. O diabo sabe que o Deus que prometeu é fiel. Ele tenta tirar a gente de foco. Ele tenta entristecer. Ele tenta esmurecer. Ele tenta fazer a gente desistir. Como tem tanta gente tentando desistir, pensando em desistir daquilo que Deus lhe prometeu, não é verdade? Pasmem vocês que ele já apareceu, o diabo, dentre as vezes que ele já apareceu para mim, me afrontando, ele já apareceu na beira da minha cama com as pernas de Sérgio nas mãos. Como se eu estivesse acreditando que era ele que iria dar. Imagine. Quem falou comigo foi o Senhor. O diabo tem prometido coisas aí fora, não é verdade? Mas quem prometeu a cura do meu marido foi Deus. Ele com as duas pernas de Sérgio assim nas mãos, ele falou assim: você não quer as pernas dele? Tome aí.
todo de branco. Não pense que ele vem de chifre, de rabo. Ele é o enganador, ele é o mentiroso, todo de branco. Mas você serve a Deus, você anda na luz. Deus não deixa o diabo te enganar. Você conhece a palavra. O rosto dele era redondo como a lua, a cabeça como um cone, me trazendo as pernas de Sérgio. Eu fechei os meus olhos, repreendi, porque na minha Bíblia também está escrito: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E eu dormi, irmãos. Quem fugiu foi ele, eu não. Continuei dormindo. No outro dia que eu disse a Sérgio: o diabo esteve aqui essa noite, Sérgio, me trazendo as suas pernas, como se ele fosse me dar alguma coisa. Mas vamos voltar lá para a voz do Senhor. A Bíblia diz lá no Salmo 29 que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. A voz do Senhor dá cria as corças. Aleluia. A voz do Senhor. E a voz do Senhor foi assim no meu ouvido. Deus ainda fala na terra, viu, irmãos? Isso não foi para Abraão. Isso não foi para Diva 28 anos atrás, não. Isso é para você. Aleluia. Isso é para você hoje. Aleluia. A voz do Senhor foi assim: Sérgio vai precisar muito de você. Ele vai passar por uma fase muito difícil. O processo de cura dele vai começar. Preste atenção. Preste atenção. Você lembra que eu disse que Sérgio saiu do Sara mexendo os olhos? Deus falou comigo que a cura seria um processo. Faz aí, Sérgio, o que você não fazia. Ele gosta dessa parte, é como ele se exibe. Ele se sente, não é? Glória, irmãos. Sérgio não o primeiro movimento foi aqui no ombro. Depois no braço, não foi, Sérgio? Depois a mão, o punho. Depois o tronco. Preste atenção. As pernas de Sérgio. Pastor, eu quero que o senhor se alegre com isso. As pernas de Sérgio mexem a noite toda. Sérgio tem sentido. Sérgio tem sentido. Preste atenção. Eu não vivo do que eu vejo. É do que eu creio. Preste atenção. Ele disse assim: Diva, é um queimou nas pernas. E essa perna mexe. E esse pé mexe para lá e para cá. Ele diz assim: Diva, conserte aí a minha perna. Eu digo: Jesus, o anjo fica fazendo fisioterapia a noite toda. É fisioterapia. Você não crê nisso, não? Está atrofiado? Está atrofiado? Sérgio não tem atrofiamento em membros. O fisioterapeuta do Sara mediu ele todo. Eu disse que foi a mula de Balaão falando. O homem que não é crente mediu ele todo. Depois fez assim: está pronto para andar. Imagine! Não é verdade? É Deus na terra, é Deus na minha vida, é Deus na sua vida, é Deus na sua casa. Eu estou falando aqui para você, eu quero que você coloque diante de Deus as suas causas, os seus problemas, o seu impossível. Porque eu estou pregando para você o que Ele fez comigo e o que está fazendo e o que vai fazer com você. Minha vida é milagre, irmãos. Minha vida é milagre. Preste atenção. Eu tive um sonho. Um dia eu tive um sonho lindo. Eu costumo dizer assim: você que não gosta de dormir, que quer passar a noite toda na internet, vá dormir que Deus quer falar com você. Você pode ser o José na terra e Ele não está te mostrando o sonho porque você não está dormindo. E a Bíblia diz também que Deus abençoa os seus enquanto está na internet, enquanto está acordado. Não sou contra a internet não, viu? Só a favor, mas às vezes a gente perde por isso, não é assim? Deus quer falar com você. E eu ouvindo uma mensagem, uma pregação muito boa sobre família. E essa mensagem falava de sexta-feira, dia de morte, dia de tristeza, dia de choro, sexta-feira. Sábado, dia de espera, dia de questionamento, né? Dia de lamento, sábado. Mas domingo, dia de vitória, dia de ressurreição, aleluia! Domingo, dia de alegria, dia de resposta.
E eu tive um sonho, irmãos, um sonho lindo. Deus já fala comigo com sonho. Glórias a Ele por isso. E no sonho, vem cá, Sérgio. Você me arruma uma cadeira? Uma cadeira, pastor. Ele também gosta dessa parte, ele se sente um artista. Vem cá. Sonho é lindo. Tá bom? Jesus é lindo, viu, irmãos? Eu espero que essa seja a última igreja testemunhando com ele sentado. Amém, 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 amém. Meu dia só termina quando o Sérgio já está na cama. Os irmãos aí que pegaram o peso, a galera do pesado viram. É sempre assim, 2 homens para botar na cama, para tirar da cama, para botar no carro. Tem uma pessoa que me ajuda a dar banho, mas para botar na cadeira de banho tem que ser 2 homens. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Um dia, eu profetizo. Você tem uma boca profética. Eu profetizo. Um dia é meu marido que vai estar dirigindo. Um dia é ele que vai estar aqui neste lugar. Eu não vivo do que eu vejo, eu vivo do que eu creio. Deixa eu dizer outra coisa. Lindo, lindo, lindo. Olha, aqui a galera é nova, todo mundo é esclarecido. Lesão da altura que Sérgio teve, C4 e C5, cientificamente falando, é para todos os órgãos de Sérgio serem comprometidos. Irmãos, a gente leva Sérgio para fazer exames. Os rins, o coração, a bexiga, a próstata de Sérgio, tudo em pleno funcionamento normal. Preste atenção, olha, os médicos, o nefro, olha assim. Sim, foi pro Sara, a médica botou tudo lá no computador, os exames deles, ela aqui e Sérgio do lado, né? Ela dizia, Sérgio, tu não tem nada, Sérgio. Sérgio, tudo normal, Sérgio. Nem como é atrofiamento, nem escara você tem, Sérgio. 28 anos, nunca fez uma escara. É Deus cuidando, irmãos. Eu tive uma vez Sérgio teve uma infecção urinária, preste atenção. E Sérgio passou mal, a febre alta, eu sem saber o que fazer. Sérgio suando, eu dei antitérmico, a febre não passou. Eu ungi e comecei a orar. Eita glória, quando eu comecei a orar, que eu olhei para o lado de cá, quem estava? Jesus de Nazaré. Porque quando você ora, você chama, ele vem. Jesus estava na beira da minha cama. Irmãos, eu creio, o Senhor aparece para os seus. O Senhor aparece para os seus, aleluia. Quem crê recebe, quem crê vê, aleluia. Quem dá risada não vê milagre não. Quem dá risada ri glorificando, mas quem dá risada fica de fora. Jairo, na casa de Jairo, quem riu? Jesus entrou dizendo, a menina está dormindo, o povo está morto, ela está morta. Aí começaram a rir de Jesus, riram, então ninguém vai ver a menina ressuscitar, só o pai, a mãe, Jesus e os 2 discípulos, não é assim? A médica do Sara olhava para ele assim, mas Sérgio, nem escara você tem. O meu sonho, Sérgio sonho na visão, Sérgio passando mal, eu clamando ao eterno, e eu vi Jesus. É inconfundível a presença dele. É notável, faz diferença onde ele está, alivia o coração. Mas só que ele estava com a mão assim, ó, irmãos. Você ouviu eu dizer que os órgãos de Sérgio todos funcionam perfeitamente para um lesado medular de 28 anos, uma lesão de C4 e C5, Jesus com a mão assim e aqui cheio de demônios querendo passar. A leitura e a interpretação da visão foi: daqui vocês não passam. Daqui vocês não passam. Aleluia! 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 Glória! Aleluia! Oh, glória! O médico do rim, 18 anos, o nefro. O médico do rim, o quê, diva? Nefro. O nefro fez um exame com 18 anos. Fez assim, Sérgio, você tem quantos anos de lesão? Ele disse, 18 anos. Ele com o exame aberto assim, fez, Sérgio, eu tenho pacientes com menos tempo de lesão que está fazendo hemodiálise com complicação renal. Os seus, eu vejo aqui 2 rins bonitos funcionando normalmente. Daqui vocês não passam. O proctologista, não é assim, galera que estudou? O de próstata, não é? O proctologista disse que ele tem próstata de
menino. Naamã subiu e desceu 7 vezes, quando na última vez foi com pele de... Jesus é lindo, ele continua fazendo. Ele fez lá atrás, ele continua fazendo hoje. A ele toda a glória. A ele toda a glória. Ele fez ontem na minha casa. Quando eu venho testemunhar, pastor, eu digo assim, pastor, Deus, eu quero contar coisas novas. Crente que vive contando testemunho de baú, é porque não está tendo relacionamento diário com Deus. Deus tem, a Bíblia diz que aquele que anda com Cristo anda em novidade de vida. Olha que coisa linda, preste atenção. Eu creio, o Senhor disse que era processo. Eu creio que o processo já começou e que o milagre também. Por quê? Preste atenção, um dia eu estava dormindo. Vá dormir que Deus quer falar com você. Eu estava dormindo. E outro detalhe importante. Uma parêntese enorme. Durma com seu cônjuge. Durma com seu marido. Você casou, foi com seu marido para dormir com ele, não é com seu filho, não. Nem com a sua filha. Deus quer abençoar o casal. Sérgio leu Hebreus 4. Leito conjugal, leito sem mácula. Lá você dorme, lá você ama o seu amado, lá Deus te abençoa. É leito santo. E eu estava dormindo, eu acordei, irmãos, uma nuvem em cima de mim e de Sérgio. Eu com a minha, eu não sei, maturidade, eu tinha medo de levantar a minha cabeça e bater a cabeça na nuvem, imagine. Só que Deus me deu logo discernimento. Aqui tem uma unção de cura. E eu dizia assim, tem uma unção de cura aqui em cima de mim e de Sérgio. A nuvem era linda em cima da nossa cama assim, e eu lá encolhida, tem uma unção de cura. Adormeci. No outro dia, sentei Sérgio, eu ainda estava trabalhando, porque eu me aposentei. Eita glória, sou aposentada, avó e moro no sítio. Eita glória. Delícia, né? Eu estava ainda trabalhando, eu disse, sentei ele, que geralmente o café dele é na cama. A primeira refeição, a primeira e a última, se não tiver gente lá em casa, é na cama. Meio-dia que normalmente ele vai para almoça na mesa, porque já está na cadeira. E eu disse assim, Sérgio, olha aí, pedi para ele orar antes da gente se levantar. Eu não tinha dito nada a ele do que aconteceu de noite. Preste atenção, Deus quer abençoar o casal. Uma só carne. A bênção é para os dois, não é verdade? Você tem o seu momento a sós com Deus, mas Deus também quer abençoar os dois. Aí Sérgio disse assim, agradeceu tal, daqui a pouco ele disse assim, dentro da oração, sem saber de nada, Deus, eu não sei o que foi que aconteceu, mas essa noite eu senti uma mão entrando nas minhas costas e arrancando alguma coisa. Aí eu disse a Sérgio, eu creio. A cura está acontecendo. A cura já começou. Vocês se lembram dos 10 leprosos? Eles foram curados imediatamente quando Jesus falou com eles. Enquanto eles iam, a cura foi acontecendo. Assim eu creio. Enquanto nós estamos indo, a cura está acontecendo. Aleluia. Eu disse ao pastor de manhã que essas crianças que clamaram pela vida de Sérgio aqui de manhã, elas um dia vão dizer, vendo o Sérgio andar, vão dizer assim, eu orei por este homem para ser curado. Vai ser acréscimo de fé na vida dessas crianças. Aleluia. E no meu sonho, a sexta-feira, o sábado e o domingo. Sexta, dia de choro, dia de luto. Sábado, dia de espera, não é verdade? De questionamentos, de espera, de silêncio. Domingo, dia de vitória, dia de ressurreição, dia de resposta, dia de cura, aleluia. Se cumpre no domingo a nossa espera. E no sonho, irmãos, aí foi sonho, viu? Vá dormir em nome de Jesus que o Senhor vai falar com você. No sonho eu estava assim, sentada, Sérgio na cadeira e aqui atrás,
aquele que não nos deixa, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Isso é Bíblia, quem crê recebe, aleluia. Ele estava assim, ó, as duas mãos aqui em Sérgio, e eu, diante da minha necessidade, diante da minha saudade, da ausência do meu marido, como o Sérgio falou, coisas pequenas na vida do casal, e que com o decorrer dos anos, a gente vai eliminando, deixando para trás, de repente nem faz mais. É o perigo, começa dormindo com o filho, daqui a pouco não está dormindo mais com o marido. Perde-se a afinidade, não é assim? Não pega mais na mão, não olha mais no olho. E uma das coisas tão simples que eu tenho saudade é pegar na mão do meu marido. Você está do lado do seu cônjuge? Pegue na mão dele aí. É tão simples. Venha bem, está chamando ali ligeiro. Bem ligeiro, bem. Esse está vigiando. Não é simples. E tem outro detalhe. Eu sinto falta de andar de mãos dadas com ele. Quantas vezes você vem para a igreja, um na frente, eu estou atrás, não é assim? Ó, eu estou pegando aqui em Sérgio, mas Sérgio, você está sentindo a mão do seu esposo? Sérgio não está sentindo a minha mão ainda. Ele sente somente daqui para cima. Daqui para baixo ele não tem sensibilidade nenhuma. Aqui eu estou pegando nele, sinto ele, mas ele não me sente. Você pode sentir a mão do seu amado, seu esposo. Coisas pequenas no casamento que a gente vai deixando para lá. E que para a diva, que perdeu, sente falta. Espero que você não precise você perder para sentir falta. Você aproveite o que você tem aí. Nem quanto você tem não, que você tem aí. E nesse sonho eu pedi ao Senhor assim, Senhor, olha o meu pedido. Olha que pedido para Jesus. Eu quero que o Senhor levante o meu marido. A gente ama e depois o Senhor bota ele de novo na cadeira. A gente não sabe nem pedir. Mas eu pedi diante da minha saudade do meu amado. E eu me lembro que o Senhor, Ele olhou para mim, Ele estendeu a mão, fez assim, espere, eu não vou fazer isso com vocês. Esperem, vocês estão vivendo o dia de sábado, o seu domingo está chegando. Aleluia, pode voltar para o seu lugar, obrigado. Aleluia, glória a Deus. E assim nós vivemos, irmãos, nessa espera daquele que nos prometeu. Ele é fiel. Como eu estava dizendo, o meu dia termina quando eu boto o Sérgio na cama, arrumo ele todo, coloco ele de lado, porque ele só dorme de lado, ele tem uma posição que favorece a dormida. Coloco ele de lado, cubro ele, travesseiro, tudo. Água na boca, tudo. Xixi, 01, 02, tudo. Ele depende de mim. Mas o Senhor é misericordioso, que tem uma pessoa que me ajuda ele no banho. E também ele tem uma independência. Se você chamar ele, roda a Feira de Santana aí todo, viu? Se ele quiser comer, o povo dá comida a ele na boca. Ele não tem nenhum problema não. Vai pagar, manda o povo abrir a bolsa, abrir a carteira, pega o cartão. Mas em casa, tudo, quem tem que fazer sou eu. E o meu dia só termina quando eu deixo o Sérgio pronto, deitado na cama. E eu gosto muito de dizer assim, Deus, eu espero que essa seja a última vez, a última noite, que eu precise fazer essas coisas no meu marido. Estou sempre repetindo isso de noite, porque eu creio que o meu amanhã será diferente. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Nessa longa espera, existe o tempo, né? O tempo passa. O tempo passa. No acidente nós estávamos novos, não é assim? E a gente se olha no espelho, a gente vê que já não está mais. São 28 anos de diferença de quando aconteceu até agora. Hoje eu sou uma sessentona para a glória de Deus. Mas eu sou mais eu. Não é verdade? Cadê ele? Ele hoje de manhã começou assim, ó.
Me casei com aquela morena bonita. Agora de noite vocês notaram? Me casei com aquela mulher ali, olha. Não foi assim? Eu disse, por que mudou assim, Jesus? Foi churrasco. Mas, irmãos, nós continuamos esperando. Eu vim aqui para que, se alguém, em nome de Jesus, eu espero que aqui não tenha alguém querendo desistir da sua casa, da sua família, dos projetos de Deus da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos. Em nome de Jesus, eu neutralizo esse pensamento, essa posição, esse desejo do inferno. Família é a ideia de Deus. Deus é Deus de aliança, é Deus de promessa, é Deus fiel na terra. Eu creio que vocês verão Sérgio andando. Eu moro em uma cidade, Conceição da Feira. A cidade espera o milagre. A cidade espera o milagre. Você sabe por quê? Porque a cidade sabe o Deus que nós servimos. A cidade sabe o Deus que nós servimos. Eu queria encerrar orando, me permite, pastor, pelos casamentos, pelas famílias. Você está com sua esposa aqui na casa? Isso aí, meu irmão. Ele já ficou perto dela ali. Abrace. O pastor está dizendo que pode chamar aqui na frente. O pastor está me orientando, irmãos. Tem alguém que nós vamos orar pelos casais. Podem vir aqui sem medo, ó. O altar, ó. Em nome de Jesus. O homem crente é homem de uma mulher só. Se é do inferno que para ser homem tem que ter mais de uma mulher. Isso é engodo de Satanás. Fidelidade, fidelidade. Nós vamos orar pelos casamentos, pelos casais. Olha que coisa bonita, não é? Vocês estão abraçando de vocês para me pirraçar, e agora eu vou pirraçar vocês. Você está pensando que eu perco nessa? É? Aleluia. Por enquanto, sentada. Eu queria orar por aquelas pessoas. Se tem alguém que precisa de um tratamento especial de Deus no coração, na alma. Ontem eu ouvi uma palavra lá em um determinado lugar, que a sua posição de vir aqui na frente já é uma posição de vencedor e é uma derrota para Satanás. Deus quer te abençoar. Você não está se expondo, você está se encorajando para receber a bênção. Não vamos nos preocupar que veio aqui na frente porque está em pecado, porque fez ou porque aconteceu. Você está precisando que Deus cure seu coração de alguma coisa? De algum ressentimento? Das coisas que eu falei, das coisas que o Senhor trouxe à tona nesse lugar. Se você quiser, nós podemos orar por você e pedir a Deus esse refrigério, essa água, esse rio que nós cantamos na hora do louvor, que está tudo embalado, não é assim? É bom, é fácil. E agora, pedir o rio de Deus da nossa vida. Águas, como está lá no livro de Ezequiel, águas purificadoras. Por onde esse rio passa, tudo vai mudando, tudo vai purificando, tudo vai limpando. Preste atenção, esse rio não é o Paraguaçu, não é o Jacuípe. A Bíblia diz que ele sai de lá, debaixo do limiar do trono de Deus. Olha que coisa linda. Debaixo do limiar do trono de Deus. E o Senhor quer limpar o seu coração. Onde você estiver, se você está precisando, você veio aqui pedir socorro a Deus, você veio no lugar certo. Bote a mão no seu coração, se você quiser se ajoelhar. Eu não sei como foi que você deixou sua casa quando você saiu. Eu não sei que gigante foi que você deixou para trás quando você veio para aqui. Chegou aqui, você encontrou a festa, não foi? Mas é celebrando a Deus que nós recebemos as nossas vitórias e nós derrubamos os nossos gigantes. É celebrando a Ele, aleluia.
Eu quero te pedir agora a Deus, em nome de Jesus, que você, quer seja homem, quer seja mulher, seja tocado pelo Espírito de Deus. Que você seja curado emocionalmente. Que você seja liberto dessas cadeias que te trancam, que te acorrentam, que te amarram. Eu peço a Deus agora, em nome de Jesus, que o rio de Deus possa fluir dentro de você. Jesus disse assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior, do seu ventre, dentro de você. E eu te peço agora a Deus, que você seja lavado, purificado por essas águas que jorram lá do trono de Deus. Isso você recebe pela fé. Fé que existe um Deus aqui nesta casa. Fé que existe um Deus aqui neste lugar, ministrando, trabalhando através da minha vida, da vida do pastor, através de quem canta, de quem toca, trazendo solução para a sua vida. Este Deus grande e verdadeiro é o que está agora contemplando a sua vida, tocando na sua alma, tocando na sua mente, tocando no seu intelecto. Eu quero te pedir, ó Deus, debaixo desta nuvem também, pelos enfermos, toda enfermidade agora física, eu peço agora em nome de Jesus que saia, que bata em retirada, porque a nuvem de glória, o peso da nuvem está neste lugar. A nuvem de a unção de cura, aleluia, está neste lugar, aleluia. A autoridade que Deus me deu para curar, eu ministro sobre sua vida agora cura de pressão arterial, cura de diabetes, cura de cegueira, aleluia, cura nos ossos, cura no coração, cura nos ouvidos, cura na mente, cura na alma, no nome do Senhor Jesus. Águas que purificam, o sangue de Jesus correndo agora sobre a sua veia, aleluia, aleluia, curando. Amanhã vai ser uma segunda-feira diferente para você, aleluia, vai ser uma segunda-feira diferente, porque o domingo está sendo profético, aleluia, aleluia. Aleluia. Beba das águas do trono da glória, da graça. Aleluia. A mesma água que matou a sede da mulher samaritana. Aleluia. Esta água que o céu está te dando, é dessa água que você está bebendo. Aleluia. Amém. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Quero orar pelos casais, pelos casamentos. Acho que aqui tem casamento de 10 anos, 15, de 1 ano, de 2. Para o mundo, casamento é uma instituição falida. Não pense que eu estou aqui testemunhando do meu casamento, que o meu casamento é perfeito. Eu sou mulher, Sérgio é homem. Diferentes, nós somos diferentes. Mas existe algo dentro de nós, eu gosto quando ele ora, eu não quero me separar. E se eu não quero me separar, eu vou lutar pelo meu casamento. Quem desiste do seu casamento é porque não quer lutar por ele. Quem desiste da sua casa é porque não quer lutar por ela. Quem desiste da sua família é porque não quer lutar por ela. Você é homem de Deus na terra. Você é mulher de Deus na terra. Você tem 2 joelhos que eu posso chamar de Wi-Fi. Ligou, conectou. Aleluia. O céu responde. Você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta e Deus trabalhar na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. Deus mudar a história da sua casa. Deus melhorar a sua casa. Ah, Senhor Jesus.
Oh, me andelere suricandere raias. Deus, eu me prostro de joelhos agora, no altar desta casa, no altar desta igreja, a tua casa, para interceder por estes casamentos, ó Pai, por estes casais que estão no teu altar, estão na tua presença. Para o mundo, casamento é uma instituição falida, mas para o crente é bênção de Deus. Casamento é o melhor de Deus na terra para o homem. Aleluia, aleluia. E eu quero agora, em nome de Jesus, repreender espírito de divórcio, espírito de separação. Eu quero repreender todo desânimo. Eu quero que o Senhor fortaleça. Deus, eu estou orando pela minha casa também, pelo meu casamento. Nos fortaleça como mulheres, como esposas. Nos dá sabedoria. Nos dá, ó Deus, a estratégia para lidarmos com o nosso esposo. Eles são diferentes, eles são homens, mas nós queremos cuidar deles como o Senhor manda. Nós queremos obedecê-los, sermos submissas, ó Pai. Ah, Jesus, submissão lá fora chega a ser até motivo de escárnio, mas para quem ler a tua palavra, para quem te serve, é um princípio básico do casamento. Eu te peço agora, em nome de Jesus, nos ensine a ser esposa, ser mãe, ser mulher, ser serva, ser filha, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço pelos varões, pelos homens. Meu Deus, livra esses homens da mulher adúltera, livra esses homens da prostituta, livra esses homens do laço do passarinheiro, livra esses homens das notadas em motéis, livra esses homens dos crimes de sangue, livra esses homens dos subornos, livra esses homens das mentiras. Livra estes homens, ó Pai, da apatia espiritual. Livra estes homens em nome do Senhor Jesus. Desperta eles, ó Deus, para o compromisso que eles têm na terra com a sua casa, com a sua família, com o seu lar, com o seu casamento. Ó Deus, se tem alguém, em nome de Jesus, lá no seu trabalho, eu queria que baixasse um pouquinho, para você ouvir, concordar. Isso é oração de guerra. Se existe alguém lá no seu trabalho, algum homem, sendo sediado por alguma Jezabel, que caia por terra agora no nome de Jesus. Que caia por terra agora no nome de Jesus. Eu quero também repreender espírito de lesbianismo, de homossexualismo. Isso não é princípio de Deus. Isso não é princípio da palavra. E eu creio que isso também não é princípio dessa casa. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, guarda nosso casamento, guarda o nosso cônjuge, guarda os nossos filhos, ó Pai, no nome de Jesus. Ajuda-nos a trazê-los do teu altar, dos princípios da tua palavra. Filhos crentes, tementes ao Senhor, que eles namorem, que depois eles noivem, que depois eles se casem, para poderem se relacionar, ó Deus, fisicamente. No nome de Jesus, isso é fidelidade, isso é pureza, isso é santidade, ó Pai. Ajuda essas mães, ajuda esses pais a conduzirem os seus filhos desta maneira. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua graça seja sobre nós, que a tua misericórdia seja sobre nós. Nós a te oramos por estes casamentos, por estas famílias, no nome santo de Jesus e para a glória de Jesus. E a igreja diz... Aleluia! 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 Pode sentar. Aleluia. 10:10. Irmãos,
Eu disse que a gente, nossa vida é um milagre. Sérgio Luiz, aconteceu algo conosco. A fúria do inimigo é muito grande contra você. Contra você. Contra... Estavam exibindo aí uma camisa linda, escrita assim, eleita. Não tem uma camisa aqui escrita eleita? Pedro, né? Está lá no livro de Pedro. Vós sois geração eleita, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Ser eleito. E o diabo sabe disso. Você sabe por que o diabo não quer que você vá para o céu? Porque ele saiu de lá e sabe que lá é lindo. E você vai, agora ele nunca mais vai voltar para lá. Eu queria que o pastor permitisse Sérgio contar aquela última parte. Algo assim, poderoso, milagroso que aconteceu na nossa vida. Só se ele prometer não ser prolixo. Vai prometer? Diz que mulher que gosta de conversar, ele vai ser bem objetivo. É benção, é ligeirinho. Gente, nós estamos indo embora. Foi um prazer, foi uma honra poder servir os irmãos aqui nessa casa, poder ser útil para vocês. E nós somos, eu disse ao pastor hoje durante o almoço, que nós recebemos muito mais do que aquilo que trouxemos. Eu não tenho dúvida disso. E eu queria pedir uma bênção de vocês nessa noite. Como ela disse, eu não vou demorar. Mas eu sei que o nosso inimigo, o nosso eterno inimigo, o nosso arqui-inimigo, o nosso incansável inimigo, ele tem uma sede muito grande pela minha vida. Ele tem trabalhado dia e noite incessantemente para poder me destruir. E no dia 6 de fevereiro desse ano, eu fui pegar um resultado de exames que eu vinha sentindo alguns desmaios. Durante o banho, eu começava a tomar o banho e acabava na cama, desacordado. Aí fiz uma bateria de exames. 6 de fevereiro, eu fui até o hospital, a clínica. O cardiologista leu tudo e disse: está tudo perfeito. Agora a sua hemoglobina está baixa. E seu exame foi coletado em dezembro. Eu lhe aconselho a sair daqui direto para o hospital. Eu olhei para ele assim, mas me deu uma dor tão grande no coração, sabe por quê? Penso eu que eu já passei tempo demais dentro de hospitais. Eu já andei demais por corredores de hospitais. Eu já me tornei um cliente quase que assíduo do São Mateus. Eu tive e eventualmente sempre tenho muitos episódios de infecção urinária e às vezes eu tenho que internar para tratar com antibióticos de alto porte, caríssimos e fortíssimos. E eu olhei para ele assim e aquela dor no meu coração. Mas eu obedeci. Eu saí da clínica dele, fui para o EMEC. E no EMEC repetiram os exames. E a hemoglobina, que no exame de dezembro estava em 7, foi encontrada em 4. E aí eles entraram de imediato com urgência com sangue. Houve alguma coisa durante a transfusão de sangue da primeira bolsa de sangue. E quando eu acordei, eu estava na UTI. Para resumir para vocês, eu entrei no hospital EMEC dia 6 de fevereiro e eu saí dia 28 de fevereiro. Eu fiquei 22 dias longe de casa, eu fiquei 22 dias internados, tive uma alta depois de uma cirurgia complicada, uma cirurgia grave, de 2 dias, e depois meu intestino parou de funcionar e eu voltei para o EMEC. E somaram-se 22 dias no total desse tratamento. E no meio do caminho, nós descobrimos um câncer no intestino. Um câncer não muito amigável, maligno. Eu operei. E resumindo, fui entubado 2 vezes, apaguei. Fiquei alguns dias apagado. A cirurgia foi um sucesso. O meu médico, doutor Ramon, da HB, parece, é um negócio assim. Ele disse bem assim, lendo meus exames: maravilha, maravilha, maravilha. Eu fiquei olhando para ele, de que esse cara está dando tanto maravilha? Será que ele é crente? Aí eu perguntei: por que a maravilha, doutor? Ele disse: normalmente eu tiro 12 linfonodos e mando para biópsia. E quando o paciente está com complicações, vem alguns contaminados. No seu caso, eu não sei porquê. Eu tirei 30 linfonódulos. Todos os 30, nenhum deles tem contaminação.
O seu câncer não virou mais, não, aliás, o seu câncer não. Você está livre do câncer. Não virou metástase. Seus órgãos internos estão todos preservados. Fiz quimioterapia durante 8 sessões para poder errar por excesso. Venci a quimioterapia e no dia 28 de outubro agora, eu tive minha última consulta com a oncologista, doutora Daniele, e ela disse bem assim: você venceu o câncer com sucesso. Eu gostei do termo vencer com sucesso. E na semana passada eu tinha um tumor no meu peito, já tinha mais de 15 anos. Aquilo doía, aquilo incomodava. Muitas vezes minha esposa queria um carinho, queria contato físico, queria estar perto de mim. E ela deitava no meu peito e dizia: está doendo? E eu menti para ela muitas vezes: não está doendo não. Mas aquilo me doía. Mas eu já dou tão pouco a ela, daquilo que o marido deveria dar a uma esposa, que eu dizia: me perdoe, pastor, e que Deus me perdoe. Eu mentia quando eu dizia que não estava doendo, porque estava doendo, mas eu dizia: poxa, eu já dou tão pouco, deixa ela desfrutar do meu peito, do aconchego, de um carinho, de um cafuné. E muitas vezes ela estava lá, deitada no meu peito, e as lágrimas estavam rolando por aqui. E na quarta-feira da semana passada, depois de algumas consultas, passei por 2 médicos e a indicação de ambos, cirurgia geral. E eu cheguei na minha casa e eu disse: Deus, eu não aguento mais. Eu não quero voltar para o hospital, Deus. Arranca esse caroço de mim. Arranca. Eu te peço em nome de Jesus. E naquela noite eu não dormi. A minha mulher também, em prantos, ela botou a mão em cima daquele caroço, cabia na palma da mão dela. E ela orou e eu disse: Senhor, se eu achar graça diante dos teus olhos, faz com que esse caroço amanheça explodido amanhã, que ele venha a estourar e que saia tudo daí. E no dia seguinte de manhã, quando eu acordei, o caroço tinha estourado. Oh, glória! Aleluia! Na hora do banho, a pessoa que me dá banho disse: ele esprema. Ele espremeu, saiu quase 2 copos de 200 ml de secreção, de pus, de massas e um cheiro de podridão terrível. E hoje eu bato no peito e não tenho mais uma dor. O caroço foi embora para nunca mais voltar. Então o que eu peço para vocês é isso: que vocês me levem do coração de vocês em oração. Nós precisamos de intercessores. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de status, nós não precisamos de fama, nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos de intercessores. Sabe por quê? Porque quando Pedro esteve preso com 4 quaternos de soldados, 16 soldados, a minha Bíblia diz que a igreja fazia incessantes orações por ele. E houve uma noite que o anjo do Senhor entrou lá e não teve 16 soldados certos. Inventaram até naquela noite foi que foi descoberto o portão eletrônico, porque quando o anjo chegou em frente ao portão, a Bíblia fala que o portão se abriu sozinho e Pedro voltou para o seio da igreja. Então, se essa igreja disser que vai orar por mim, eu ganhei a noite. Amém? Aleluia! Nessa cirurgia dele, o estado dele para os médicos, para fazer uma cirurgia de alto risco, ele podia morrer. Pastor, houve um aparato para cuidar de mim e de minha filha, porque Sérgio podia morrer no centro cirúrgico. Mas quem tem promessa não morre não. Eu me arrumei como o povo de Israel se arrumou na batalha de Josafá. Eu fui para a guerra arrumada. Cheguei para minha filha e disse assim: passa um pó na cara aqui, ó. Cheguei lá no banco do centro cirúrgico, na porta do EMEC, e fiquei fazendo o quê? Lembrando da promessa, não vai morrer. Lembrando da promessa, não vai morrer. Os amigos da minha filha, gente da minha igreja, Sérgio não vai sair dessa. Sérgio não vai sair dessa. Prepara a Lorena, prepara a Diva, porque a cirurgia é de alto risco. Não demorou, quer dizer, foi de 6 até 9, não foi, Sérgio? Sérgio sai da maca do centro cirúrgico e está aí para a glória de Deus.
Segure dentro de você aquilo que o Senhor te prometeu, o que Ele falou, o que está escrito. Que Deus nos abençoe. Agora eu vou dizer o que eu costumo dizer na minha igreja. Por favor, alguém tome esse microfone. Pastor, falar de Jesus é uma delícia, né, irmãos? Louvado seja Deus. Deus abençoe, muito obrigada em nome de Jesus. A Ele a glória. Foi instantâneo. Porque literalmente quando eu estava orando ali, eu vi Sérgio dirigindo um carro preto. E de imediato, quando eu estava orando com o Senhor, o Senhor falou comigo assim: o meu filho vai dirigir um carro preto. E ela falou de imediato: Senhor, eu quero ver meu marido dirigir. E eu imagino a situação, não como dó, porque a gente sabe que o Senhor conduz, capacita e fortalece. Mas a gente às vezes reclama do cansaço do nosso dia a dia. A gente reclama que está exausto. E Sérgio tem reclamado do Senhor que ele está cansado, está sentado. Essa é a declaração de Sérgio. Ele declara que ele está cansado de ficar sentado. E sobre a esposa do Sérgio, há um peso. É cansativo demais. Toda a jornada, durante o dia, em que ela tem conduzido as coisas do Senhor, tem cuidado da casa dela e tem cuidado da vida do esposo dela. E é um tempo que o Senhor tem para a vida dela de descanso. Amém? E a gente vai orar essa noite para que aquilo que o Senhor prometeu na vida de Sérgio seja cumprida em nome de Jesus. A igreja se coloca de pé porque é momento de guerra. E guerra, a gente guerreia em pé. A gente não guerreia sentado. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós sabemos que há uma promessa na vida do teu filho, Senhor. E que não é para que o homem venha se vangloriar. E que não é para que a fama venha se tomar conta das coisas. Mas sabemos que é, Senhor, para que a tua glória venha ser manifestada através da vida do teu filho, Senhor. E nós queremos ver, Jesus. Nós sabemos que o Senhor fez, e o Senhor tem feito, e o Senhor ainda há de fazer muitas coisas no nosso meio. Sabemos que o Senhor é um Deus de milagre. Aleluia, aleluia. Senhor, toma a vida do teu filho em tuas mãos, Pai. Começa a passar agora, Senhor, com o teu sangue, Senhor, do alto da cabeça, Pai, por todo o corpo, Jesus, até a planta dos pés. Vem trazendo agora um queimor, Senhor. Vem agora trazendo agora, Senhor, um queimor, Senhor. Que todo nervo seja tocado agora em nome de Jesus. Que toda artéria, Senhor, seja tocada agora em nome de Jesus, Pai. Que todo ser de Sérgio, Senhor, seja tocado agora em nome de Jesus. Nós declaramos como povo do Senhor que a saúde de Sérgio seja estabelecida em nome de Jesus. Nós queremos ver a tua glória na vida do teu filho, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ecanamacheira manas.
Nossa expectativa não é, presta atenção, que você ande aqui. Nossa expectativa é, segundo a palavra de Deus, que você ande. Nenhuma vaidade. Nós não estamos aqui para usar a sua circunstância. Nós estamos aqui para declarar aquilo que o Senhor tem declarado sobre a tua vida desde o dia do acerto de contas. E nós vamos continuar dizendo isso até que Ele venha e nós vejamos plenamente, porque nós cremos que o Senhor faz o extraordinário. Ele já começou e Ele vai levar a bom tempo. E eu louvo ao Senhor pelo privilégio de servir a Ele na tua vida e na vida da tia. Eu louvo ao Senhor. Vamos continuar a fazê-lo. E daqui a uns dias, meus amigos, daqui a uns dias, meus amigos, não muitos dias, meus amigos, nós vamos ver vocês voltando aqui. Não sei se vai ser por ordem das igrejas, senão a gente vai ficar esperando a nossa vez, a ficha 81. Mas que nós veremos o teu testemunho, que nós veremos a celebração completa, nós veremos que você aplaude.